A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 21ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para nos reconciliar com Deus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. A reconciliação necessária entre os homens pecadores e Deus é um caminho de duas vias. Nossa atitude para com Deus precisa ser mudada, de atitude desafiadora para uma atitude de fé. A atitude de Deus para conosco tem de mudar da ira à misericórdia, mas essas duas não são a mesma coisa. Eu preciso da ajuda de Deus para mudar. Deus não precisa de mim e da minha ajuda. Minha mudança tem de vir de dentro. A de Deus se origina em sua própria natureza. Isso significa que, no todo, não há de maneira alguma mudança em Deus. É a ação planejada pelo próprio Deus de parar de estar contra mim e passar a ser a meu favor. As palavras mais importantes são quando inimigos. Foi então que fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Romanos 5, versículo 10. E esse é um ato demonstrado de amor para com Deus, de um amor incondicional. Porque a Bíblia nos fala que nós éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, Deus tomou a atitude de, em vez de ele derramar a ira dele em nós, ele derramou no Filho dele para mostrar graça, amor e misericórdia para nós, nos perdoando através de Jesus na cruz do Calvário. Quando era inimigos, em outras palavras, a primeira mudança foi de Deus, não nossa. Ainda era inimigos, não que estivessem conscientes de estar em pé de guerra. A maioria das pessoas não está consciente de sua hostilidade contra Deus. A hostilidade se manifesta mais sutilmente como insubordinação, quieta, indiferença. A Bíblia a descreve assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, versículo 7, nos ensina que a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é oposto à santidade de Deus. Ela não obedece à lei de Deus e nem pode obedecer. Nunca ela vai obedecer. Quando Cristo vier, é que o nosso corpo caído em Adão, nossos pecados, a nossa carne, nosso corpo pecaminoso, será transformado em um corpo de glória, sem pecado, para que nós possa estar eternamente aos braços do nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ainda éramos assim, Deus enviou Cristo para carregar os pecados que atiçava sua ira e tornar possível ele nos tratar apenas com misericórdia. O primeiro ato de Deus para nos reconciliar consigo mesmo foi remover o obstáculo que nos tornava irreconciliável, ou seja, a culpa desprezível do pecado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós, sendo inimigos, mesmo assim Deus nos deu o direito da reconciliação, não porque nós merecíamos ou nós merecemos, mas por ato de amor e graça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Quando os embaixadores de Cristo levam essa mensagem ao mundo, dizem eles: em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilie com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Eles querem dizer apenas: mude de atitude para com Deus. Não querem também dizer: receba a obra anterior de Deus em Cristo para reconciliá-lo com vocês. Considere esta analogia da reconciliação entre os homens. Jesus disse: se ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Ao dizer, vai reconciliar-te com teu irmão, note que é o irmão que precisa remover o julgamento. O irmão é quem tem algo contra você? Assim como Deus tem algo contra nós, reconcilia-te com teu irmão. Significa fazer o que for necessário para que o julgamento de seu irmão contra você seja removido. Foi o que aconteceu conosco. Cristo removeu a ira de Deus ali na cruz do Calvário, que era para ser sobre nós, caiu sobre ele. Ele recebeu essa ira para nos perdoar com o teu grande amor. Mas quando ouvimos o Evangelho de Cristo, descobrimos que Deus já fez isso. Ele deu os passos
que não éramos capazes de dar para remover o seu julgamento contra nós. Enviou Cristo para sofrer em nosso lugar. A reconciliação decisiva aconteceu quando éramos inimigos. A reconciliação da nossa parte é simplesmente receber o que Deus já fez, do modo como recebemos um presente de inestimável valor. Ou seja, Deus fez o máximo ali na cruz, através de Cristo, em nosso favor. Se Deus fez o máximo, Ele não fará o mínimo? Vá até Ele, Ele deu o direito da reconciliação. Nós nunca merecíamos e nós não merecemos, é a graça de Deus. Deus sempre está enviando os teus servos, os teus filhos comprados com sangue na cruz, pecador, para que você ouça o Evangelho e venha ser salvo. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos por da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. O embaixador, ele representa a sua pátria. Assim Cristo desceu do céu, mostrou a paz de Deus para com o homem, para que a inimizade, o homem que era inimigo de Deus, pudesse ter a paz com Deus através de Cristo. A cruz fez isso. A cruz fez que os judeus, inimigos de samaritano, pudessem se reconciliar através da morte de Cristo. De dois povos Deus fez um. É isso que o amor de Deus faz. A paz de Deus, o amor de Deus. O homem busca paz através de guerra. Cristo trouxe a paz através da sua morte na cruz do Calvário. Vá até Ele. Só Cristo pode dar a paz verdadeira que está nele, somente nele.